E agora nós vamos convidar o nosso especialista Felipe Garram para falar um pouco sobre renda variável. Bom dia, Felipe. Fala, Amanda, tudo bem aí? Tudo certo. Então tá bom, vamos falar um pouquinho sobre bolsa, então, falar sobre renda variável. E começo falando um pouquinho sobre semana passada, né? Semana passada não foi uma semana fácil para quem investe na bolsa, né? Por isso que quem investe na bolsa não deve ficar se remoendo, né? Dia a dia, semana a semana, e deve ter uma visão de mais longo prazo, né? A gente teve uma queda da bolsa de 1,72% na semana passada, principalmente com a instabilidade política no Brasil. Então, isso tem trazido muita volatilidade, é o que a gente falou na semana passada, e aqueles investidores que têm um percentual de renda variável na sua carteira devem se acostumar com isso, né? Principalmente nos próximos meses, até a eleição aí no final do ano que vem. Tá? Então, estamos falando de um tempinho interessante, né? Precisa ter um pouquinho de estômago e aproveitar as oportunidades, né? Então, há setores que a gente percebe que estão mais descontados e vão ser boas oportunidades de investimento. Há papéis entrando na bolsa semanalmente, então continua a temporada de IPOs, a gente percebe que o mercado de capitais brasileiro vai se desenvolvendo, vai crescendo, uma parte significativa da poupança brasileira. Quando eu digo poupança, não é a caderneta de poupança, mas é o que as pessoas, o que as famílias, o que os investidores poupam, deve começar a ser direcionado em maior número para o mercado de capitais, que é o que acontece numa economia saudável. Aqueles que têm excesso de recursos, sobra de recursos, devem ter esses recursos canalizados para quem tem bons projetos, ou seja, boas empresas. Essas empresas captam os recursos no mercado de capitais, fazem os bons projetos acontecer e, com isso, elas desenvolvem o país com o crescimento do PIB. Então, é assim que funciona uma economia saudável. Então é bastante saudável essa onda de IPOs, sempre sabendo que há de tudo para saber separar o joio do trigo. E sempre dizendo o que eu falo para vocês. A gente faz o call semanal dando uma geralzona do mercado, mas a gente está pronto para atender você individualmente, você que quer investir em ações, você que quer montar uma carteira de investimentos, vai lá no site da iPlan, iplan.com.br, e a gente está pronto para montar uma carteira que é adequada ao seu perfil de risco. Olhando para as classes de ativos, renda fixa, renda variável, fundos multimercados, diversificação internacional, faça isso que a gente vai conseguir atender você de forma personalizada. Mas menos blá blá blá, e falando um pouquinho mais de mercado, né? O mercado lá fora hoje, ele abriu com os futuros subindo, né? Quer dizer, caindo um pouquinho, né? Mas caindo bem pouco. S&P futuro caindo 0,3%. O mercado lá em Londres caindo 0,7%, esse um pouquinho mais, e isso se deve a uma certa preocupação com o aumento no número de casos pelo Covid-19, né? Principalmente essa variante Delta, que parece, ao que tudo indica, os estudos têm mostrado, uma variante de maior transmissibilidade, né? Então ela se espalha mais rapidamente e a letalidade parece ser maior também. O que vem jogando a favor é que a velocidade da vacinação continua num nível razoável, né? Entretanto, a gente vê um aumento de casos, principalmente relatados na Espanha e na Itália. Então, isso tem, nos Estados Unidos também, foi o dia com maior aumento de casos desde 22 de maio, né? Então, vinha caindo o número de casos nos Estados Unidos, agora a gente vê um aumento acontecendo, então o pessoal começa a ficar bastante temeroso em relação à recuperação econômica, porque o que vinha direcionando o aumento do preço das ações era essa expectativa de recuperação econômica. Agora, isso traz algumas implicações interessantes, né? Pensa comigo. Deixa eu falar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no tempo. Na semana passada, a gente teve o feriado aqui em São Paulo na sexta-feira e, portanto, não teve pregão, a bolsa estava fechada. E foi um dia em que os mercados internacionais estiveram muito otimistas. Então, você teve S&P 500, Dow Jones, subindo aí na casa de 1,3%, alguma coisa assim. Inclusive, o ETF, né, que replica o mercado brasileiro, negociado lá na Bolsa Americana, subiu 1,3% também. Então, a gente deve esperar
que hoje, né, principalmente no dia de hoje, a gente tenha um movimento de alta no mercado brasileiro, capturando isso que já aconteceu na sexta-feira, enquanto a Bolsa estava fechada, né? Então, esse otimismo vinha acontecendo até o final da semana. No fim de semana saíram dados do Covid-19 e isso, então, deu uma abafada no otimismo lá no exterior. Isso tem uma outra implicação, que é o seguinte: na medida em que essa recuperação econômica talvez seja mais lenta, há o espaço para que os bancos centrais não aumentem a taxa de juros tão rapidamente. Não aumentando as taxas de juros tão rapidamente, por outro lado, a gente vai ter que os dólares que poderiam sair do Brasil para esses outros locais, para poder capturar taxas de juros mais altas, eles vão sair mais vagarosamente. Então, isso alivia a pressão no câmbio brasileiro, né? Essa pressão do dólar, né, no mercado local aqui no Brasil vai se dar muito em função do cenário político, né? E esse cenário político ele continua gerando muita cautela, né? Deve nos trazer muita cautela do ponto de vista dos ativos de risco. Quando eu falo em ativos de risco, eu estou falando principalmente em ações, eu estou falando em fundos imobiliários, eu estou falando em operações estruturadas de crédito e assim por diante, né? Então, declarações do presidente, o andamento da CPI, as manifestações públicas de desaprovação ao presidente, né? A questão de impeachment, né? Lembra que tudo isso tende a trazer instabilidade para o país. O mercado brasileiro ainda é muito afetado pelo fluxo externo, pelo dinheiro que vem de fora. O gringo lá fora olha o Brasil e fala: putz, tá uma zona lá, não vou para lá, vou tirar a grana de lá. E isso afeta muito fortemente o preço dos ativos. Quanto mais dinheiro vem, maior é a demanda pelos ativos. Então, o preço de ação sobe, preço de título sobe, taxa de juros diminui. Esse é um ciclo positivo. O ciclo negativo é quando o mercado percebe o Brasil como muito arriscado, e esse arriscado está muito na instabilidade política agora e leva o dinheiro embora. Isso faz com que a bolsa caia, isso faz com que os títulos do governo fiquem mais baratos também, se você está aplicado no Tesouro Societário de Dinheiro e assim por diante. Falando do Covid aqui no Brasil, né, porque isso impacta fortemente o preço das ações na bolsa, né, no mercado interno, a gente tem tido uma queda bastante significativa, né, nos últimos dias. Nas últimas 24 horas, a gente teve 595 mortes, né, a gente vinha aí flertando com 2.000 há um bom tempo, né, começa a cair, a gente teve uma queda significativa nas últimas 24 horas, e a gente tem mais ou menos 40% da população tendo sido vacinada na primeira dose, né? Isso é interessante. A velocidade no Brasil não é uma velocidade lenta, mas também não está atingindo os níveis que a gente sabe que poderia, né? Está mais ou menos aí 1,3 milhões de pessoas sendo vacinadas diariamente. Legal? Muito bom. Eu vou pedir agora para a Amanda compartilhar aí com a gente a minha tela. Queria mostrar aqui algumas coisas interessantes para vocês. Vamos ver se tudo funciona com tempo aqui. Muito bom. Então vamos ver como é que está o desempenho dos setores na Bolsa, né, nesse ano de 2021. A gente segue, né, com um índice chamado IMAT, estão vendo aqui? Ó? Deixa eu pegar minha canetinha esperta aqui, ó. De vermelho mesmo, né? Olha o IMAT aqui. O IMAT, ele é um índice que congrega as ações de materiais básicos. Então, é um índice muito afetado pelo valor das commodities. Por sua vez, as commodities, que é o preço do minério de ferro, é o preço do aço, é o preço do petróleo, são muito afetadas pelo valor do dólar, porque é um preço internacional, é um preço dado em dólar. Então, quando as commodities estão em alta, as ações como Vale, Gerdau, CSN sobem pra caramba, e quando o dólar está em alta, esse fenômeno é reforçado, né? Então, por isso que a gente vê que no ano, né, essa cesta de empresas subiu aqui para cima de 27%. É o melhor desempenho na Bolsa, é desse setor, desse índice de commodities. A gente vê logo depois as BDRs indo muito bem. E por que elas vão bem? Porque o mercado americano, o mercado acionário americano segue dando um show. Acho que é o maior ciclo de alta da história americana, com a alta do dólar também. Lembra que você, investidor
que tem seus recursos, ou uma parte dos seus recursos em BDR, você ganha com o bom desempenho das bolsas lá fora, as bolsas nos Estados Unidos, da bolsa nos Estados Unidos, né? E você ganha também com a alta do dólar, né? Por isso esses dois desempenhos muito bons, ok? Muito bem. No lado negativo aqui, a gente tem as empresas do setor imobiliário, né, caindo 9,56%, o que é bastante curioso, porque não tem sido um ano ruim para as construtoras e incorporadoras listadas na Bolsa, mas eu estou começando a me convencer a cada dia de que o setor imobiliário era o antigo setor da aviação, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, se você é uma das maneiras de você ficar milionário, você comprar ações do setor imobiliário. Só que, assim, se você é bilionário e investe no setor imobiliário, você fica milionário, entendeu? É isso aí. E aí a gente tem também o IFIX, né, um destaque aqui para o IFIX negativo, que é o índice de fundos imobiliários, que vem performando mal esse ano, 3,77 negativo. Então essa indústria está se rearranjando, foi muito afetada pela pandemia, principalmente no que diz respeito às lajes corporativas e tal. Então tem um rearranjo aí sendo feito que abre boas oportunidades para o futuro. Isso é algo importante. Muito bom. Para que vocês tenham uma ideia de como isso fica num mapa de risco e retorno, pensa comigo, isso aqui é a volatilidade. Aqui no eixo X a gente tem a volatilidade dos índices e aqui a gente tem o retorno. Olha só, o IMAT arrebentando, né, uma volatilidade razoável, mas o retorno tem compensado, né? Porque, como a gente viu, chegou aqui nos 27, tá vendo? Então, isso aqui é mais ou menos nos 27, essa posição aqui. O IMAT está muito bem na foto aqui. Por outro lado, o IMOB, né, tem sido um investimento pouquíssimo interessante, tem destruído o valor para o acionista, né? Por diversificação, a gente indica algumas empresas do setor imobiliário, mas a gente faz muito uma análise bottom-up. Então, olha para a empresa primeiro. Você tem cases fantásticos, Porto Belo, Eternit, que tem arrebentado nesse ano. Se você quiser uma assessoria mais específica, uns calls de compra de papéis do setor imobiliário, a gente atende você individualmente, porque a gente acredita fortemente que você não deve indicar papéis soltos assim. Tem que fazer sentido dentro da sua carteira, né? Muito bem, e assim vai. Então lembra que a gente sempre vai ficar feliz com quem está mais nessas áreas aqui, ó, tá vendo? Nessas áreas aqui. Então esses caras são os que estão performando melhor nesse ano de 2021. Legal? Semana que passou, a gente teve as BDRs, as BDRs performando muito bem, principalmente por causa da alta do dólar. Eita, mas tá difícil. E do mercado americano, certo? E a gente teve o índice de fundos imobiliário indo legal e as small caps sofrendo bastante. Lembra que small caps normalmente são ações mais arriscadas. Quando a bolsa cai, elas tendem a cair mais, elas têm um beta acima de 1. Muito bem. A gente segue monitorando muito de perto o setor elétrico, a gente gosta muito do setor elétrico, mas todo mundo sabe que a gente pode ter problemas com essa crise hídrica, né? Então, no ano, a gente continua com um resultado bastante interessante, né? Embora abaixo do índice Bovespa, e na semana a gente teve algo bem complicado, né? Então, recuaram muitos papéis do setor elétrico. A gente segue de olho, tem alguns calls que são específicos, de novo, uma ou outra empresa que a gente considera que tem um potencial legal, mas a gente tem evitado o setor elétrico de um modo geral por conta do risco da crise hídrica. Legal? Muito bom, podemos interromper aqui o compartilhamento. É isso, Amanda, era isso que eu tinha para falar para a galera. Se precisar de alguma coisa aí, algum comentário, alguma dúvida? Tudo certo, Felipe. Então tá bom, obrigado, Amanda. Eu que agradeço, bom dia. Valeu, tchau.